Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Estamos iniciando hoje, através do canal de nossa paróquia, uma série de formações a respeito do sofrimento humano. Vamos refletir o sofrimento humano à luz do projeto de Deus e na vida do cristão. É um tema muito pertinente porque, dado o momento em que nos encontramos de uma pandemia mundial, nós precisamos de fato entender o que este contexto de sofrimento na nossa vida, e principalmente na vida daqueles que amamos, o que isso tem a nos dizer? O que nós podemos aprender com isso? Como Deus se relaciona com o sofrimento do homem? Ora, se Deus é bom, se Deus é toda a bondade, como permite que nós passemos por algumas situações assim? Qual é o objetivo do sofrimento? Qual é o sentido da permissão de Deus para que possamos sofrer? E se o próprio Deus sofre, qual é a relação do sofrimento de Deus com a relação do sofrimento de cada um de nós? Essas são algumas das ousadas perguntas que a gente, ao longo dessas semanas de formação, vamos tentar responder. No primeiro momento, nós vamos estar meditando sobre a dor. A dor como uma realidade física. É claro que a nossa pretensão não é aqui fazer um tratado de medicina a respeito da relação da dor com o nosso corpo, mas precisamos entender e separar dor de sofrimento num primeiro momento. Isso porque, através da experiência que nós temos, até mesmo daquilo que nós passamos e que nós podemos observar nas pessoas que nos cercam, nem sempre aquele que sente dor sofre. E nem sempre aquele que está sofrendo está passando por uma dor física. Então, é importante que separemos essas duas realidades, que nós a meditemos separadamente, para que a gente até mesmo tenha recursos mais profundos e específicos para estar lidando com elas. Como eu falei, a dor é uma realidade do corpo, enquanto o sofrimento seria uma dor da alma, se assim a gente pode dizer melhor. No mundo em que nós vivemos hoje, em que nós somos o que produzimos, e que quanto mais nós produzimos, quanto mais nós fazemos, mais vistosos, mais notados nós somos. Num mundo em que quanto mais coisas eu posso dizer no final do dia que eu consegui fazer, mais eu me sinto realizado, a dor ela põe um freio à realização humana. Isso porque ela aparece de uma forma inesperada, a dor não bate na nossa porta, registrando um momento em que ela vai aparecer, e ao mesmo tempo ela se impõe apesar da nossa vontade. Porque uma pessoa sadia, ela não vai querer ter um contato e nem manter um registro com a dor. Então, a dor surge na nossa vida de uma forma inesperada e põe freio àquelas atividades que nós programamos para o nosso dia. Se de alguma forma ela não freia os nossos projetos, ela os impõe uma limitação. Isso porque não é a mesma coisa você, por exemplo, passar o seu dia de trabalho com saúde e você passar o dia tendo que trabalhar com uma dor. Então, a dor é uma realidade que nos põe um freio. Ela, na verdade, nos alerta para o nosso limite. Enquanto eu falava dessa vida como uma sucessão de coisas que nós fazemos e até mesmo o sucesso que a gente tem, a sensação de sucesso que nós temos está ligado diretamente à quantidade de coisas que a gente consegue fazer. A dor, ela nos mostra que na verdade nós não somos tão ilimitados assim. A dor põe diante de nós a nossa sensibilidade, porque sentimos a dor através da sensibilidade do corpo. E nos coloca nessa sensibilidade diante da visão da nossa limitação.
é por sermos sensíveis às coisas externas, é por estarmos passíveis de sofrer essa dor, de passar por essa dor, que na verdade os nossos projetos que a gente desenvolve de uma forma quase que de acordo com uma onipotência que a gente tem, eles começam a sofrer, na verdade, um freio, né? Nós começamos a pensar, na verdade, não, eu não estou nessa esteira de atividades imune de qualquer problema. Então, a dor, em primeiro lugar, ela nos recorda que somos limitados. Enquanto a nossa atividade, ela nos lança para além de nós mesmos, ou seja, nós sempre nos superamos naquilo que fazemos. Nós, no dia a dia, no trabalho, nas situações adversas que a gente passa, a gente sempre tem aquela possibilidade de dar um passo a mais, de se superar, de fazer melhor do que foi feito no dia anterior. Enquanto a atividade ela nos coloca para nos superar, a dor ela nos restringe. Ela nos lembra que na verdade nós não somos onipotentes, ela nos lembra que na verdade a gente, embora possa programar muita coisa, o realizar não está só nas nossas mãos. Bom, nós olhando para a dor como esse regresso, como esse freio para as nossas atividades, é comum que a gente relacione a dor com o mal. Pensamos que a dor é certamente um mal que nos acontece, porque nos freia, porque nos limita, porque põe diante dos nossos olhos uma realidade que a gente não quer aceitar. Somos limitados, não podemos tudo. Podemos planejar, mas as coisas nem sempre estão dentro do nosso controle. E isso é uma realidade que nós hoje não estamos dispostos a aceitar. Nós estamos cada vez mais convencidos do nosso poder. Estamos cada vez mais convencidos das nossas capacidades. Nós cada vez mais confiamos em nós mesmos e naquilo que as nossas mãos podem fazer. Ora, quando a gente se depara com uma realidade que diz que aquilo que é fruto das nossas mãos depende de outras coisas, que não só da nossa vontade, que não só da nossa capacidade, não só da nossa habilidade, isso nos põe um certo medo e ao mesmo tempo nos dá uma certa rejeição. Por isso que nós somos tão avessos à dor. Hoje multiplica-se, né, no mercado os analgésicos, que não curam tantas vezes a causa da dor, mas que nos dão uma sensação de dormência diante da dor. Sobre isso é até muito interessante a gente pensar, por exemplo, quantas vezes nos aparece uma febre de repente, às vezes uma rouquidão, uma dor de garganta, e a gente logo procura esses remédios que buscam não tratar aquilo que estamos passando, mas simplesmente anestesiar os efeitos. No caso, por exemplo, de uma dor de garganta, a gente chupa logo uma pastilha e acha que está tudo resolvido. Na verdade, aquilo que está na garganta está só piorando com o esforço que a gente está fazendo, porque a gente está numa sensação de dormência. E assim a gente vai trazendo para a vida. A gente vai achando que a vida também é assim. Que existem algumas coisas que a gente pode fazer para ignorar a dor e continuar avançando em atividade, sem saber que a dor em si, ela não é um mal. Em si a dor é um alerta. Falava que nós não vamos tratar aqui da dor como uma questão médica, mas os médicos vão nos compreender e vão nos apoiar nessa realidade. A dor, ela é um alerta para algo errado que nos está acontecendo. Se toda vez que diante de uma dor, a gente, ao invés de investigar o que nos acontece, a gente se voltar para adormecer os efeitos dessa dor, na verdade nós estamos ignorando a função da dor para nós. Longe de querer sentir dor para sair detectando os problemas que a gente tem, a gente precisa aceitar a dor quando ela aparece e tentar entendê-la para além do freio das nossas atividades. A gente precisa tentar entender a dor como um alerta. E, acima de tudo, se a dor me alerta para que algo está errado, para que algo não vá tão bem, e que se não fosse a dor, eu não perceberia, a ponto de poder me encontrar inclusive com a morte, sem ter tratado o problema, ao mesmo tempo eu preciso tentar entender o meu lugar no meio dessa dor. Ora, se eu sinto dor, será que eu fiz alguma coisa para que eu sentisse isso? E para além disso, porque se eu fiz, eu preciso me corrigir diante disso.
Ora, se eu tenho um problema de saúde, se eu sou diabético, mas vivo comendo doces, e isso me causa algum mal-estar, ora, a própria causa da dor sou eu, não a doença em si, mas eu que estou atacando a doença comendo aquilo que eu não posso. Então, eu preciso tentar entender o meu lugar na dor. Será que sou eu que estou causando? Mas se não estou causando, se ela de fato apareceu, se ela se impôs num dia em que eu tinha tantos projetos e tantas atividades, eu preciso tentar monitorá-la e saber qual é a razão mais profunda dela. Quando nós formos falar futuramente do sofrimento, nós vamos entender que ele segue essa mesma dinâmica. Muitas vezes a gente quer viver mascarando as causas mais profundas da nossa dor e do nosso sofrimento. A gente quer viver anestesiado. Por quê? Porque parar para olhar para dentro de si, parar para reconhecer a sua culpa na dor que a gente sente, é algo que nos envergonha. Como eu falei, a gente está muito acostumado a se vangloriar das habilidades das nossas mãos. A gente está muito acostumado a olhar para aquilo que a gente faz e encontrar naquilo ali uma satisfação, o que não é ruim. Mas olhar e se envergonhar muitas vezes do mal que a gente fez ou do bem que a gente deixou de fazer, isso nos custa. Por isso a gente passa o tempo na questão da dor culpando o mau tempo, foi por isso que eu adoeci, né? Foi por causa do alimento, mas nunca paro para perceber o que eu posso estar fazendo para isso. E caso eu não tenha feito nada para que isso apareça, ainda assim as minhas possibilidades não estão esgotadas. Eu posso ainda assim fazer alguma coisa então para mudar isso. Agora, a gente entende também que existem níveis de dor que muitas vezes são quase que insuportáveis, né? Existem pessoas que passam por dores tão agudas que a sua consciência fica anestesiada a ponto de fato, ela não conseguir sentar e questionar, nossa, mas o que eu fiz para estar sentindo essa dor? Muitas vezes a dor ela é tão intensa que ela bloqueia a pessoa de uma forma em que a pessoa quase que fica rendida a essa própria dor. Ora, se nós, enquanto temos consciência, podemos fazer algo pela dor, podemos fazer algo para cuidar dessa dor, quando não está em nossas mãos cuidar de nós mesmos, nós precisamos então aí colocar em ação a nossa fé, que vai nos dizer que quando a nossa mão não pode alcançar um problema, Deus alcança por nós. Então, partindo dessa premissa, eu gostaria de concluir esse primeiro tempo de reflexão sobre a dor com a frase de um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XX chamado Louis Lavelle. Ele fala algo muito profundo sobre a dor. Ele diz: encontraríamos na dor uma contradição insolúvel se o seu papel não fosse mostrar todo o preço que damos à vida no momento em que estamos prestes a perdê-la. A gente vai vivendo a sucessão dos nossos dias e a gente vai vivendo de encanto em encanto, de trabalho em trabalho, e muitas vezes a gente não para durante a vida para olhar o progresso que nós estamos fazendo, desfrutar dos bens que nós conquistamos, aprofundar as nossas relações, nos dedicar um pouco mais até mesmo a nós mesmos. Esse freio que muitas vezes a dor nos impõe pode servir para que a gente pare um pouquinho e reflita, para que a gente reconsidere o caminho que a gente está seguindo. A dor, como eu falei, ela não necessariamente é um mal. Mal é o que eu posso fazer com a dor. Eu posso usar da minha dor para fazer doer a vida do outro. Eu posso usar de um dia em que a minha saúde não está boa para tornar o meu ambiente ao redor tão ruim quanto ou até pior do que o meu. Eu posso usar da dor como desculpa para ferir os outros. Não, a pessoa vai entender, eu não estou bem, a minha saúde não está boa. Eu posso, como um doente que a longo tempo trata uma dor, fazer com que a minha casa se torne uma casa tão doente quanto eu. Isso é usar a dor para o mal. Mas em si, a dor ela é esse alerta. Quantas vezes nós, depois de passarmos por um longo período de dor, nos damos conta de quão bem que é a nossa saúde
coisa que tantas vezes a gente vive dia após dia, sem ao menos fazer um agradecimento a Deus por isso. A dor, ela nos revela, na verdade, o valor da saúde. Quando nós conseguimos superar uma dor, nós passamos a olhar com muito mais gratidão para aquilo que nós temos todos os dias e que a gente olha simplesmente sem dar valor. Damos tanto valor àquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que nos é dado de graça, a gente custa a valorizar. Então, o papel da dor, como diz o filósofo, ela seria uma contradição se ela fosse simplesmente colocar um limite em nós. O valor da dor está em justamente nos fazer valorizar os dias de saúde. Assim como a tristeza tem o seu grande valor, nos fazer valorizar os dias de alegria. Nessa sucessão dos nossos trabalhos e das nossas atividades, que são bons, nós precisamos fazer pausas. Nós precisamos fazer o sabbat, o descanso, contemplar a obra das nossas mãos, corrigir os caminhos. Precisamos ver se de fato o ritmo que estamos seguindo nos leva a um caminho bom. Se nós não conseguimos parar pelas nossas próprias iniciativas, saibamos nos valer desses pequenos percalços que acontecem no nosso caminho. Quando somos obrigados a ficar em casa por algum motivo, se nesse tempo em que vivemos estamos obrigados a sossegar mais um pouco, a não andar tanto, não vamos fazer desse tempo um tempo de tédio, um tempo de murmuração ou até mesmo um tempo perdido. Vamos fazer dessa pausa que a vida nos impõe um tempo de reflexão, de autoconhecimento e de melhorarmos como pessoas humanas. Não raras as vezes culpamos Deus da nossa dor. Achamos que por sermos seguidores de Deus, por estarmos ao lado de Deus, quase que temos que ter como que um contrato, nos isentando de dor, de sofrimento, de passarmos por situações de angústia, ou até mesmo de vermos aqueles que amamos passarem por essa situação. Precisamos entender o contexto de Deus e a sua relação com a dor humana. Deus, em Jesus Cristo, vem ao mundo para nos livrar da dor, para nos livrar da tristeza. Mas a gente precisa entender em que contexto isso acontece. São João Paulo II escreve uma carta chamada O Sentido Cristão do Sofrimento Humano, ou $50, como costumamos dizer. Essa carta, que foi escrita em 1984, ela vem trazer um olhar cristão a respeito do sofrimento humano. E chega um ponto desta carta que João Paulo II vai refletir a respeito da questão da dor e do sofrimento no ponto existencial da nossa vida, ou seja, nas circunstâncias em que vivemos. Porque pode ser muito bonito a gente falar de Deus e do sofrimento, mas numa situação concreta nós sabemos como que nos pesa suportar uma dor. Como que nos é custoso viver embaixo de um sofrimento que às vezes se prolonga durante meses, às vezes durante anos e às vezes até durante a vida inteira. Bom, João Paulo II nos diz que Cristo veio nos livrar da dor e da tristeza eterna. Qual é a dor eterna? O eterno afastamento de Deus, o que nós chamamos inferno. O afastamento eterno, a impossibilidade de voltar a nos unir a Deus e de ver a sua face um dia. Assim como a tristeza eterna que vai decorrer deste afastamento eterno de Deus. É a grande escuridão a qual nós falamos. Bom, Jesus vem ao mundo para nos libertar deste sofrimento eterno. E o cumpre, certamente, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Com a sua morte, com a sua vida, morte e ressurreição, Jesus de fato vence estes inimigos eternos, que são a dor humana, a dor eterna, o sofrimento humano, o inferno, a nossa morte eterna, como nós costumamos dizer. Ora, Deus então veio ao mundo, criou o seu plano, nos salva da morte eterna, mas nos abandona à dor terrena de forma alguma. A
própria vida de Cristo mostra o quanto Cristo se compadeceu daqueles que sofriam. Não são poucos os testemunhos na Escritura em que, na sua vida de missão, nos seus anos de missão, Cristo percorre as cidades e olha com muito carinho para aqueles que sentem as suas dores. A alguns, ele mesmo toma a iniciativa de ir em direção. A outros, ele aguarda que venham. Mas a todos, ele vai ao encontro, toca e cura a partir da fé. Uma grande realização de Cristo na vida de alguém para sanar o mal eterno e o mal terreno, nós encontramos na realidade da cura do paralítico. Neste cenário nós temos descrito que, estando impossibilitado de entrar pelas portas, porque Jesus se encontrava numa casa e uma grande multidão cercava essa casa, os amigos então abriram o teto e desceram o paralítico. E Jesus, olhando a fé daqueles amigos, então olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Os judeus que ali se encontram ficam escandalizados, porque só Deus pode perdoar pecados, e diz quem Ele é, né? Em seu coração eles ficam dizendo quem Ele é para perdoar os pecados. Mas Jesus, sendo Deus, conhecendo os corações e sabendo o que eles pensavam, dizia: por que vocês estão murmurando em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te e anda. Veja, a cura física, ela foi uma consequência, ela foi um sinal visível daquilo que aconteceu de uma forma invisível e sobrenatural na alma daquele homem. Primeiro, Cristo se preocupou em curá-lo do pecado, em curá-lo do mal eterno. Como consequência, e para validar diante dos olhos daquelas pessoas a ação dele na alma daquele paralítico, então veio um milagre físico, material, visível àquelas pessoas. Essa realidade da cura do paralítico mostra a síntese da missão de Cristo entre os homens. Primeiro, Cristo precisa curar no homem aquilo o que é eterno nele, ou seja, a sua alma. Primeiro, o reino de Deus precisa se estabelecer na alma daquele que crê. O milagre físico é uma consequência. Por quê? Porque Jesus não é um mágico que veio para transformar esse mundo através de atos que chamam a atenção à nossa vista. Veja, quem é Jesus? Jesus, como conta o Cântico do Servo, ele é aquele que tomou sobre si as nossas dores. Ele transformou o nosso sofrimento através do próprio sofrimento, não através de mágica. Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro, alguém que entravam ali no consultório dele, ele curava e saía. Jesus não queria só conceder cura, Jesus queria conceder intimidade. Jesus queria estabelecer o seu reino com eles. Jesus queria estabelecer amizade. Jesus queria estabelecer relação. Jesus não queria ser um grande centro de filantropia. Venha, pegue o que precise e volte para onde você está. Jesus, de fato, queria transformar a vida do homem. Portanto, nós precisamos entender Jesus não como alguém que veio a este mundo, nos salvou da morte eterna, da dor eterna, do sofrimento eterno, mas que não liga para as nossas dores humanas. Jesus toca as nossas dores humanas, mas a maior missão de Cristo é tocar as nossas almas. E como nós estamos expondo aquelas dores que temos diante do Cristo que quer nos salvar? O que nós estamos buscando no Cristo que quer nos salvar? Estamos buscando, em primeiro lugar, o reino dos céus, para ter todas as coisas como acréscimo, ou na verdade estamos buscando somente os acréscimos? Buscamos o Deus dos milagres ou somente os milagres de Deus? Às vezes, nós reduzimos Deus a simplesmente esse que vai curar. Cura, Deus cura. Claro, Deus cura. Mas e o nosso estado interior? E este movimento que nós precisamos fazer de reconciliação com Deus? Será que ele tem sido o nosso primeiro objetivo? Porque existem muitas pessoas com 2 braços e 2 pernas que estão doentes por dentro.
e por isso os seus braços e as suas pernas de pouco valem. Ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas que estão feridas no corpo, mas que têm uma alma tão robusta com Deus, que na verdade olhamos para elas e nos sentimos envergonhados até mesmo da nossa saúde. Porque são pessoas que, mesmo na doença, encontram-se tão intimamente unidas com Deus, tão fortalecidas por Ele, tão identificadas com até mesmo Cristo sofredor, que transpassam para a gente uma força, uma serenidade, que transpassam para nós uma fé, que nós, que muitas vezes com a saúde não temos. Veja, a importância de buscarmos primeiro o reino e depois as outras coisas como acréscimo. Por que Deus nos quis primeiro reestruturar por dentro? Por que Ele venceu definitivamente a dor eterna, que é nos separarmos dele, mas a dor terrena Ele deixou para que nós a vencêssemos junto dele? Porque é necessário que também haja um movimento em nós de cooperação com Deus na busca daquilo que Ele veio nos dar como eterno. Deus veio e nos deu a possibilidade da salvação, a possibilidade da união com Ele. Mas muitas vezes não é isso que nós buscamos nele. Buscamos simplesmente um curandeiro, um médico, que toque a nossa carne, cure, mas que deixe a nossa alma na escuridão. Não é esse que é o Cristo. Se esse é o Cristo que buscamos, temos todo o direito então de dizer, não Cristo me abandonou em meias dores. Mas se buscamos o Cristo de Deus, como diz São Paulo, se buscamos o verdadeiro Jesus Cristo, nós entendemos que Deus não ignorou a nossa dor humana e continua a não ignorar. Quantos relatos sérios nós temos na igreja de pessoas que através da fé foram curadas por Deus. Deus extraordinariamente agiu diretamente nelas e as curou de suas dores. Isso continua a acontecer. Isso não aconteceu só enquanto Jesus caminhava em meio aos homens há 2000 anos atrás e com os primeiros apóstolos, não. Isso é uma realidade palpável. Conhecemos pessoas assim, mas precisamos saber, mais uma vez, que esse não é o primeiro objetivo de Deus. O primeiro objetivo de Deus é nos estruturar por dentro para que a gente saiba como usar o corpo que está por fora. Muitas vezes, buscando a cura daquilo que está fora, mas permanecendo doente por dentro, o nosso corpo curado torna-se instrumento de ferida para os outros. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: um corpo doente, ele pode até edificar algumas pessoas que estão ao seu redor, mas uma alma doente apodrece tudo que toca. Um corpo doente, uma pessoa doente, que saiba viver a sua dor em união com Cristo, que entende que Cristo não é aquela pessoa que vai ficar ali curando cada pequena dor que ela passar, mas que Cristo está com ela naquela dor, ajudando ela a suportar aquela dor. Uma pessoa que entende isso, ela é causa de edificação para quem está ao seu redor. Ela está doente, mas ela está conferindo saúde de alma para quem está ao seu redor. Contudo, uma pessoa que tem a saúde do corpo, mas que está com uma alma doente, ela adoece todo mundo que está ao seu redor. Nós precisamos meditar sobre mais uma questão na relação de Jesus com a dor. Não é lícito ao homem que crê se abster da medicina, dos meios que lhe cabem para curar suas dores e colocar tudo nas costas de Deus. Falava que Deus, de uma forma extraordinária, pode curar os homens e continua a fazer. Mas a forma mais comum com que Deus se vale para tocar as nossas dores são os meios ordinários. Ou seja, Deus deu inteligência ao homem para entender o caminho da dor no corpo humano e tratá-la. Então, como que nós podemos ignorar um conhecimento que o próprio Deus concedeu ao homem e falar assim, não, eu não vou me tratar, não, eu não vou tomar o remédio, não vou fazer os exames porque eu tenho fé em Deus. Ora, isso é tentar o próprio Deus. Deus pode curar diretamente, mas cura, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, através dos métodos que nós conhecemos, dos remédios, dos médicos que nos atendem, dos enfermeiros que nos cuidam. Então, nunca, em nome de Deus, nós podemos rejeitar aquilo que o próprio Deus deu ao homem como conhecimento. Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz assim, faz o que podes,
e reza pelo que não podes, para que Deus permita que possas. O que ele quer dizer com isso? No contexto da dor, faz o que podes. Procura um médico, tome os remédios no momento certo, faça a dieta se for necessário, contribua, faz aquilo que está ao seu alcance. Contudo, aquilo que passa do seu alcance, confie a Deus e Deus vai permitir que você possa. No espaço entre o remédio tomado e a dor sanada, ainda é preciso suportar a dor por um tempo. Nesse tempo, só confia a Deus. Peça a Ele, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, e haja em mim, e haja em meu favor. Mas antes, faça a sua parte. Não podemos entregar tudo às costas de Deus, quase que como se Deus fosse uma babá e nós uma criança, onde Deus vai e fica fazendo tudo enquanto a gente está deitado no sofá esperando que as coisas aconteçam. Né? A história da humanidade ela é construída com duas mãos dadas, a dos homens e a de Deus. Né? Se os homens tentam sozinhos edificar a sua história, eles fracassam. Ao mesmo tempo, se o homem cessa de trabalhar e espera que Deus faça tudo por eles, o homem também fracassa. Porque cabe ao homem fazer, unido a Deus. Então, nesse contexto da dor e de Jesus Cristo, precisamos entender que Deus continua a nos curar. Continua a nos curar principalmente pelos meios ordinários que Ele concedeu a nós. A medicina, os remédios, a nossa colaboração, a nossa boa vontade. Pode também nos curar diretamente, mas isso nós não podemos exigir dele, porque ele é Deus, não é curandeiro. Ele é aquele que quer estabelecer intimidade conosco, não simplesmente nos fazer um atendimento e nos dispensar com uma ficha na mão. Precisamos entender quem é Deus de fato no meio da dor, para entendermos como podemos recorrer a Ele em meio a essa situação. Como então nos relacionar com a dor? A primeira coisa, sem pessimismo. Pessimista é aquele que olha para a vida e diz assim, a vida é dor. Todo mundo passa pela dor. A minha vida é dor. Sem pessimismo. Porque olhar para a vida de uma forma negativa não muda o fato de você estar sentindo a dor. Também sem vitimismo. Assim como nós não podemos dizer que a vida é dor, nós não podemos dizer a minha vida é dor. Ou muito menos, a minha vida é mais dor do que a vida de todo mundo. O vitimista, ele olha para todo mundo abaixo dele. Ele é o grande sofredor de todos os tempos. Né? De todos esses 1000 anos que temos de história, ele é o que mais padece. E padece sozinho. Então, ele se acha no direito de se entregar à dor, porque ninguém sofreu como ele. E não é assim. Porque quando nós deitamos numa cama por causa da dor, sem fazer nada por ela, nada mais nós fazemos do que adoecer mais. Não é? Agora, qual então é o nosso posicionamento? O realismo. Nem o pessimismo, nem o vitimismo, mas o realismo. E o que seria um realismo diante da dor? Há dor na vida. Eu preciso constatar isso. Eu não posso me iludir dizendo que nesta vida alguém passa sem dor. Não, há dor na vida, mas a minha vida está para além da dor. É isso que eu preciso pensar. Eu preciso pensar que a dor não me definiu e que, embora a dor me paralisou por um tempo, eu não sou a dor. Eu estou para além dela. E ela vai passar. Precisamos ter essa convicção. Porque enquanto estamos num momento de dor, parece que ela é eterna. Ela suga tanto as nossas forças que parece que ela não vai passar. Mas se nos entregarmos a este tipo de pensamento, a este tipo de sensação, a única coisa que nós vamos fazer é sofrer mais um pouco. Precisamos manter esta visão firme da vida. Há dor na vida, mas a minha vida está para além da dor. Eu falava a respeito da nossa iniciativa em buscar um tratamento para a dor. Mas nós sabemos que nem todo tratamento é imediato. Nós sabemos que entre a ação do remédio, entre tomar o remédio e a ação do remédio, existe ainda um tempo de dor a ser suportado. Muitas vezes, a cura que nós alcançamos, ela não é imediata, mas ela é progressiva. Às vezes, um tratamento precisa se passar por meses. E nesses meses, ainda que tratando, você ainda está sob o efeito da dor.
Então, o que fazer neste momento? Se eu já estou fazendo a minha parte, mas a dor ainda não passou, qual é o meu posicionamento? É o da oferta. Certamente é o da oferta. Preciso então me unir a Deus e oferecer as minhas dores para Ele, para que a minha alma seja salva e purificada, assim como a dos nossos irmãos. Não é para a gente entender isso como se nós só progredíssemos na união com Deus através da dor, não. Como se a gente tivesse que ficar sofrendo, Deus fica olhando lá e dizendo, nossa, ele está sofrendo muito, então agora sim, agora eu vou perdoando ele. Não é isso. Mas é um fato que às vezes a gente precisa suportar a dor. E ao suportar, por que não a suportar oferecendo-a a Deus? Nessa carta do sentido cristão do sofrimento humano, o Papa João Paulo II termina nos recordando sobre uma realidade antiga da igreja, que era oferecer os seus sacrifícios, as suas dores em prol dos outros. Algo que nós temos esquecido no nosso tempo. Como eu falei, a nossa vida ela é tão medida pelo que nós podemos fazer, que quando algo põe freio às nossas atividades, isso precisa ser imediatamente extirpado da nossa vida. Eu preciso imediatamente de um analgésico, porque eu tenho que continuar, isso tem que acabar. Eu não posso suportar isso de forma alguma. Ora, se eu sempre ajo assim, se a dor ela é sempre algo que eu estou combatendo, mas que eu não sei aproveitar o momento em que ela ainda está para algo melhor, como por exemplo, para pensar e começar a dar mais valor a quando eu tinha saúde, a dor não vai surtir efeito na minha vida. Porque se toda vez que ela chega eu corro, é para combater, é analgésico, vamos tirar ela daqui, tira, igual uma criança que se joga no chão e começa a bater os pés, tira essa dor daqui. Ao espernear com a dor, eu deixo de aprender com ela. E se eu preciso aprender com a dor, por que não oferecer pelo bem dos outros? Deus, Ele está nos céus de braços abertos a receber tudo aquilo que a gente pode oferecer a Ele. Ele se alegra quando nós oferecemos o nosso louvor, se alegra quando nós oferecemos nossa alegria, as nossas conquistas, os nossos projetos. Mas por que Deus não se alegraria quando nós oferecêssemos também as nossas misérias? Quando nós oferecêssemos também as nossas dores? Lembremos que foi sobre a cruz, com as suas dores, que Cristo nos redimiu. Portanto, unindo as nossas dores às dores de Cristo, nós podemos também alcançar a redenção para nós e para aqueles que mais necessitam. São João Paulo II termina a carta dizendo assim: pedimos a todos vós que sofreis, que nos ajudeis. Precisamente vós, que sois fracos, pedimos que vos torneis uma fonte de força para a igreja e para a humanidade. Na terrível luta entre o bem e o mal, do qual o nosso mundo contemporâneo nos oferece um espetáculo, que vença o vosso sofrimento unido com a cruz de Cristo. Precisamente vós, que estáis sobre uma cama, que estáis preso neste tempo, que não está podendo sair, que está angustiado porque não consegue, não vê perspectiva de fim para este tempo tão difícil. Precisamente você que parece encurralado dentro de casa, que parece que não tem muita coisa para fazer, que não está nas suas mãos resolver esse problema. Precisamente vós que sois fracos, ofereceis a vossa fraqueza para que Cristo torne ela força para a igreja e para a humanidade. Vai nos dizer São Paulo: quando sou fraco, é então que sou forte, porque a força de Cristo pode habitar em mim. Ora, quando nós não estamos tão cheios de nós mesmos, porque a dor nos paralisou, é aí que Cristo pode ser tudo em nós. Portanto, renovemos esse hábito tão antigo e tão salutar que a igreja sempre prezou em ter. Ofereçamos aquilo que nos pesa para a redenção do mundo. Claro, não vamos ficar sofrendo sem nos tratar para ficar achando que isso é agradável a Deus, não. Não. Se é possível tratar a dor, vamos tratá-la. Mas no intervalo em que ela está sendo tratada e que ela ainda não passou, e eu ainda preciso suportá-la, que eu a suporte bem. Que eu a suporte como um cristão. Que eu a suporte com fortaleza, em união com Jesus Cristo. Oferecendo na caridade aquilo que me pesa para o alívio dos outros. É isso que nós chamamos de transfigurar a dor.
Quando nós colocamos na dor, quando nós injetamos na dor a caridade, o amor, a dor ganha um outro sabor. A dor ganha uma nova aparência, porque ainda que continue nos pesando, ela ganha uma finalidade. E uma finalidade que justifica toda a canseira do caminho, nos ajuda a caminhar com segurança. Vai dizer o Papa Bento XVI. Todo o sofrimento pode ser suportado se no meio do caminho houver coisas que me motivem para chegar a ele. Ora, eu posso suportar a dor se nela estiver contida a semente da minha salvação e da salvação daqueles a quem eu amo e a quem Cristo me confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.